Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para fazermos a leitura do livro Atos dos Apóstolos, que se encontra no Novo Testamento. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Atos, capítulo 3, versículos 11 ao 26. E diz aqui: o testemunho de Pedro. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio aqui na terra e se sacrificou por cada um de nós.
ele deixou ensinamentos, ele nos mostrou a bondade do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, operou milagres e foi crucificado. Ele se sacrificou por cada um de nós, é o nosso Salvador. E ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e, portanto, está vivo. Irmãos e irmãs, eu peço agora, por favor, que me acompanhem em João, capítulo 5, versículos 16 ao 47, e diz aqui: Jesus defende sua igualdade com o Pai. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis, porque, como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia ardente e resplandecente, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço,
testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo a honra dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Porém, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Irmãos e irmãs, nós sabemos que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, ama cada um de nós. Sabemos que o Senhor Deus Pai deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E seu Filho unigênito, seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, veio aqui na terra, deixou seus ensinamentos, operou milagres, se sacrificou por cada um de nós quando foi crucificado, sofreu por cada um de nós. E ao terceiro dia ressuscitou. Ele vive, e que possamos buscar viver na presença do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, podendo reconhecer e ter gratidão todos os dias de nossas vidas pelo que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. O amor que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus tem por cada um de nós não tem como medir. E o quanto o Senhor Jesus, o sofrimento que o Senhor Jesus passou por cada um de nós, não tem como medir o tamanho. Foi um grande sofrimento. Que não tem como medir o tamanho. E ele sofreu por amor a cada um de nós, dando-nos a chance de ter salvação e vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora na oração que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que possamos refletir sobre a palavra que lemos hoje, sobre as passagens que lemos hoje, e que possamos refletir sobre o amor do Senhor Deus por cada um de nós. Que possamos ter sempre gratidão e que possamos seguir de verdade o caminho do Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, que é o caminho,
a verdade e a vida, e que possamos buscar a presença do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, sempre em nossas vidas e de nossas famílias. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.